tanto. Até agora hoje não travou não, prof. Então tá melhor. Mas fique tranquilo que a aula ainda não acabou, dá tempo de travar ainda. Ah, não. Ô, gente, então vamos lá. Ó, eu vou repetir tudo, tá? Então vamos lá. Então, aqui nós estamos trabalhando, né? Com testes simultâneos, um teste que a gente faz essa estratégia quando quer melhorar a sensibilidade. E aí a gente aplica os dois testes em toda a população. Nesse caso aqui, uma população de 1.000 pessoas com a prevalência de 20%. Então, eu vou ter 200 doentes e 800 não doentes. O primeiro teste, sensibilidade de 80% e especificidade de 60%. E o segundo teste, o teste B, 90% de sensibilidade e 90% de especificidade. Todas as 1.000 pessoas vão fazer os dois testes, tá? Então, vamos lá. Nesses 200 doentes que vão ser submetidos ao teste A, como a minha sensibilidade é de 80%, eu vou encontrar, né, 160 verdadeiramente positivos, tá? E vou encontrar, com a especificidade de 60%, dos 800 aqui, 480 verdadeiramente negativos. Eu vou ter 40 falsos negativos e 320 falsos positivos no teste A. O teste B, que tem uma sensibilidade de 90 e uma especificidade de 90, dos 200 doentes, ele vai identificar corretamente 180, e dos 800 doentes, ele vai identificar corretamente 720. Ele vai ter 20 falsos negativos e 80 falsos positivos. Bom, mas eu só vou considerar como negativo quem for negativo nos dois testes, tá? Então, ó, nesse primeiro teste aqui, 160, no primeiro teste ele pegou 160, teste A, 160 verdadeiros positivos. Desses 160 verdadeiros positivos, né, se eu aplicar a sensibilidade do teste B nesses 160, eu vou encontrar 144. Então, desses 160 positivos no teste A, 144 também vão ser positivos no teste B. Se a gente fizer ao contrário, né? Se eu pegar aqui, ó, os 180 verdadeiramente positivos, né, do teste B, e aplicar a sensibilidade do teste A, né, eu vou encontrar, então, 80% de 180 vai dar os mesmos 144. Então, 144 vão ser positivos tanto no teste A como no teste B. Bom, o teste A tinha dado 160 positivos, verdadeiramente positivos. 140 também são positivos no teste B. Então, dos 160 do teste A, 16 são positivos só no teste A e são negativos no teste B, tá? No teste B, daqueles 180 que tinham verdadeiramente positivos, 144 também são positivos no teste A. Então, tem 36 positivos no teste B que foram positivos só no teste B. Agora, se a gente for ver a sensibilidade líquida, olha o que aconteceu. Tinha 200 doentes, né? Aqui eu tenho 16 que foram positivos só no teste A, que eu considero como doente, mais 144 que foram positivos no teste A e no teste B, mais 36 que foram positivos só no teste B. Como eu considerei doente, né, quem foi positivo em pelo menos um dos testes, né, eu identificaria corretamente 196 doentes dos 200 que existem. Então, ó, a minha sensibilidade líquida no teste sequencial subiu para 98%, né? Então, no teste no teste simultâneo, eu melhoro a sensibilidade, eu aumento a sensibilidade. A sensibilidade do teste A era 80, a sensibilidade do teste B era 90,
a sensibilidade líquida dos dois em conjunto vai para 98%. Tá? Então, quando você faz esse tipo de teste simultâneo, por exemplo, no serviço de urgência, ou o teste rápido e um outro teste na gestante para ver sífilis, né, e usa essa estratégia de considerar positivo quem for positivo em pelo menos um dos dois, o que acontece? Você aumenta a sensibilidade. Ou seja, a sua possibilidade de perder um doente diminui. Né? Nesse caso aqui, nós conseguimos... Peraí. Gente, eu estou em aula, eu ligo daqui um pouquinho, tá? Então, nesse caso aqui, nós conseguimos 98% de sensibilidade líquida. Lá no estudo sequencial, né, nós tivemos uma sensibilidade líquida menor, vocês lembram, né? Nós perdemos sensibilidade. Ficou uma sensibilidade de 54%. Acho que ele está numa outra planilha, depois eu mostro para vocês de novo. A gente ficou com a sensibilidade de 54%. Aqui ele subiu para 98%. Agora, olha o que aconteceu com a especificidade. Prof, rapidinho. Oi, pode falar. Mas então, nesse caso dos testes simultâneos, eu vou fazer em caso de urgência, né? Porque senão vai dispendiar um dinheirinho aí massa para fazer testes, né? Não, depende, gente. Por exemplo, não é só em caso de urgência. Por exemplo, sífilis não é uma emergência, né? Mas você quer o quê? Você não quer deixar de tratar. Por quê? Se você não aproveitar aquela oportunidade de tratar o paciente naquele dia, ele pode não voltar, né? Então, a gestante, se você faz logo, você faz os dois testes, você aumenta a possibilidade de identificar. Aí você trata, tá? Por que vale a pena fazer isso? Porque é uma doença que, se tratada, ela tem uma evolução favorável. Se eu não tratar, no caso da gestante, pode ter um caso de sífilis congênita, que pode prejudicar muito o bebê. Além do que, a sífilis não tratada, ela pode até não apresentar sintomas, mas ela continua evoluindo, né? A sífilis primária, que geralmente aparece as lesões de genital e tal, se aquilo não for tratado, a lesão desaparece. Mesmo sem tratamento, ela vai desaparecer. A pessoa não vai perceber nada mais depois de um certo tempo. Daí a pouco, alguns anos, alguns meses, alguns anos, vai aparecer como sífilis secundária, que também, se não for tratada, vai desaparecer. E pode aparecer mais tarde como sífilis terciária, aí já comprometendo o sistema cardiovascular, comprometendo o sistema nervoso central, né? Então, essa história do tratamento depende também, claro que na saúde a gente tem que preocupar com o custo, mas essa preocupação com o custo é sempre ponderando, né, o custo e o benefício. Dependendo da situação, você vai, por exemplo, quando a gente faz teste do pezinho, gente, a enorme maioria dos testes do pezinho vão dar negativo, né? Que a prevalência das doenças que a gente estuda no teste do pezinho é pequena, tá? Mas são doenças que, por exemplo, o hipotireoidismo congênito. Se a criança for tratada naqueles primeiros dias de vida, ela tem uma evolução normal. Se ela não for tratada, não for identificada nos primeiros dias de vida e tratado, e o tratamento é simples, né? Hormônio tiroidiano, se você não tratar, essa criança tem déficits que são irreversíveis. E ela vai carregar aquilo durante toda a vida dela. Uma pessoa que tem anemia falciforme, que também é estudada, né, no teste do pezinho, o fato de fazer o tratamento, não tem um tratamento absolutamente eficaz, né? Mas se a pessoa já sabe, se identifica desde o início da vida, ela já começa a ser tratada, a ter as condutas, a ter as formas de evitar piora já conhecidas, né? E com isso a criança pode ter um desenvolvimento melhor. Então, a questão financeira na saúde é crucial, fundamental, mas a prioridade é a vida.
Então, a gente vai sempre balizar isso, né? Da mesma forma, gente, vacina, né? Por que nós estamos querendo vacinar todo mundo? É porque todo mundo, se não vacinasse, todo mundo ia ter doença? Não. Muitos iam ter, mas não são todos que vão ter. Muitos iriam ter, mas não são todos que vão ter. A gente quer vacinar todo mundo, porque vacinando todo mundo, a gente, primeiro, que a gente evita os casos graves. Mesmo que não evite totalmente a transmissão, eu reduzo ou evito completamente os óbitos, eu reduzo ou evito completamente os casos graves, né? E isso já é uma, quer dizer, com isso eu vou salvar muitas vidas e economizar muito dinheiro também, né? Mas tem muita gente que com vacina ou sem vacina não vai pegar a doença. Mas o custo-benefício faz com que o tratamento maciço seja vantajoso. Além do que, tem uma outra razão importante do porquê vacinar todo mundo, mesmo sabendo que nem todos vão pegar a doença, é porque não está escrito na testa de quem vai pegar a doença e quem não vai, né? Eu não posso esperar para ver quem pegou ou não pegou. Eu tenho que tentar proteger todo mundo, porque aí quando eu faço isso, eu posso eliminar a transmissão. Se eu não eliminar a transmissão, eu posso pelo menos eliminar os casos graves, né? Mas aí eu faço, é isso, eu vacino todo mundo, não porque todo mundo iria adoecer, porque essa é a forma de eu conseguir conter a doença. Então, é assim que a gente tem que o planejamento da saúde tem que ser feito, né? Eu tenho, por exemplo, alguns fatores de risco que são muito mais graves do que outros. Por exemplo, uma pessoa exposta à radiação de urânio, a probabilidade dela ter câncer de pulmão é muitas vezes maior do que um fumante, né? Então, assim, o risco individual de ter câncer de pulmão entre fumantes, entre quem está exposto à radiação de urânio, é muito maior do que o risco de ter câncer de pulmão do fumante. Agora, se eu quiser reduzir a quantidade de morte por câncer de pulmão, eu tenho que trabalhar com cigarro e não com urânio, porque o risco do urânio é muito mais alto, mas a quantidade, a proporção de pessoas expostas à radiação de urânio é muito pequena quando eu comparo com as pessoas expostas ao fumo. Então, apesar do risco ser menor nos fumantes do que em quem trabalha exposto à radiação de urânio, se eu quiser reduzir mesmo a mortalidade por câncer de pulmão, eu tenho que investir em controlar o cigarro, né? Isso vai salvar muito mais vidas do que eu fazer um esforço para que ninguém tenha contato com urânio. Então, na saúde, o tempo todo, a gente está balizando essas probabilidades, seja no diagnóstico ou seja na intervenção, para poder fazer o melhor para o maior número de pessoas, né? Qual que é a melhor opção? Aquela que favorece mais pessoas, né? Então, é assim que a gente vai tomando as decisões. Sempre, desde o diagnóstico até a intervenção, nós nos baseamos em probabilidades para poder fazer o diagnóstico, depois para poder escolher o tratamento, para fazer a prevenção e sempre balizando isso, custo com benefício. Bom? Então, Entendi, gente, Prof. Obrigada. nada. Então, aqui, voltando aqui no outro, né? Agora, voltando aqui na especificidade. Na especificidade, nós só consideramos negativo quem foi negativo nos dois testes, não é isso? Então, vamos fazer daquele jeito ali também, ó. Aqui no... Se eu pegasse aqui, ó, aqui eu encontrei como verdadeiramente negativos 480, né? Se eu aplicar nesses 480 essa especificidade de 90%, né? O teste B, entre esses 480, ele iria identificar corretamente, né? 432. 432. Se eu fizer o contrário, dá a mesma coisa. Se eu fizer 60%
de 720 vai dar os mesmos 432. Então, aqui, ó, eu tinha 720 que eram negativos, né, verdadeiramente negativos, entre os que fizeram o teste B, e no teste, isso aqui no teste B, e no teste A, 480. Mas como eu considero negativo só quem foi negativo nos dois, eu só vou considerar negativo esses 432 aqui, né? Esses 432 aqui. Olha o que aconteceu aqui, então. 432 do total de 800 não doentes, depois que eu apliquei os dois testes, só 432 que eu classifiquei como doentes. Então, a minha especificidade líquida, ela vai cair bastante, né? Porque vai ser os 432 dividido pelos 800. Então, eu tinha uma sensibilidade no teste A de 60%, no teste B de 90%, e a minha especificidade líquida foi só de 54%. Então, no teste simultâneo, eu ganho em sensibilidade, mas eu perco em especificidade. O resultado final, a especificidade líquida, é menor do que a especificidade de cada um dos testes, né? Lá no teste sequencial, né, a gente viu que a gente podia calcular a sensibilidade líquida multiplicando a sensibilidade do primeiro teste pela sensibilidade do segundo teste. Agora, a gente pode fazer isso, quando eu estou no teste simultâneo, eu posso fazer isso com a especificidade. A especificidade final vai ser o quê? 0,6 vezes 0,9, então vai dar 54%. Tá? Porque aqui eu só considero não doente aquele que for negativo nos dois testes. Então, dos 800 não doentes que foram negativos nos dois testes, foram só 432. Né? Então, eu vou ter, então, uma redução da especificidade. Eu ganho em sensibilidade, que passou a ser de 98%, mas eu perco especificidade. Tá? Bom, e quando é que, então, quando é vantajoso fazer o teste simultâneo? Quando eu estou buscando aumentar a sensibilidade do meu teste. Eu estou buscando estabelecer, eu não quero deixar passar um doente, né? Eu quero ter mais segurança para liberar o paciente. Estou na urgência. Então, eu não sei se eu vou ver esse cara de novo. Só vai aparecer. Espera aí, eu recebi um recado aqui. Não devia ter olhado, eu olhei. Pronto, já voltei aqui para a sintonia. Quando você está na urgência, o que você quer? Você não quer mandar o cara para casa? Ai, meu Deus do céu. Estou dando aula, ligo depois. Eu não posso desligar. É um inferno que eu não posso desligar meu telefone, porque tem umas coisas que eu tenho que responder se aparecer. Mas é um tédio. Bom, então, quando eu estou na urgência, qual que é o meu medo? Mandar para casa uma pessoa que está doente. Principalmente na urgência, onde você não tem aquela condição de ver a pessoa de novo, né? Se eu estou lá no posto de saúde, se eu trabalho naquela comunidade, eu sei quem são meus pacientes, eu posso até fazer isso. Não, vem cá, olha, hoje eu não vou te fazer, não vamos começar o medicamento ainda não, eu quero que você volte amanhã, ou você volta depois da manhã, eu vou medir sua pressão de novo, vamos ver como é que está evoluindo. Esse tipo de demora eu posso ter quando eu tenho a segurança de um acompanhamento longitudinal, que eu vou ver aquele paciente logo um ou 2 dias depois. Eu posso esperar. Se eu estou numa urgência, eu estou no plantão daquele dia, no dia seguinte eu não estou lá, eu não sei se esse paciente tem condição de voltar ou se ele vai voltar. Então, se tem um quadro agudo que me preocupa, eu tenho que tentar resolver na hora, né? Eu tenho que tentar dar o diagnóstico na hora, porque eu preciso fazer uma intervenção.
Então, nesse caso, eu vou me preocupar mais com a sensibilidade, mesmo perdendo um pouco de especificidade. Se eu estou fazendo um rastreamento de uma doença grave, né? Eu faço um primeiro teste que é menos invasivo, mais barato, né? E ele dá positivo, eu não vou imediatamente tratar. E, por exemplo, eu não posso fazer um Papa Nicolau, né? Que é um estudo citopatológico das células do colo de útero. Eu não posso, com resultado positivo, tratar o câncer. Não, aquilo ele faz uma primeira seleção ali, onde dentro dessas pacientes que foram positivas no teste Papa Nicolau, a probabilidade de ter um câncer é muito maior do que tinha na população geral. Então, ali eu estou já fazendo uma primeira triagem. E aí eu faço o teste sequencial. Eu faço esse primeiro teste e naqueles que foram positivos eu vou fazer o segundo teste. Então, com isso, eu vou perder sensibilidade, mas eu vou ter um grande ganho de especificidade. Então, eu só vou tratar realmente assim, quem tem uma probabilidade muito grande de ser câncer mesmo, né? E assim a gente vai usando os testes que a gente tem exatamente dessa forma, né? Dependendo do uso que eu vou fazer da informação, eu vou saber se é o momento de fazer teste simultâneo ou é o momento de fazer teste sequencial. Gente, até aí fomos bem? Hein? Bom, prof. Tá bom. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho agora do valor preditivo positivo e negativo. Nós já falamos um pouquinho na outra aula, né? Mas é importante essa parte porque a gente tem que saber todo esse raciocínio aí dos testes sequenciais, dos testes simultâneos, né? Mas a nossa decisão mesmo, a gente toma com base no valor preditivo positivo e negativo, que dependem da sensibilidade e da especificidade, né? Mas que dependem também muito da prevalência da doença na população. Então, vamos olhar aqui um pouquinho essa ideia dos valores preditivos, né? Então, depois eu vou voltar na questão do ponto de corte das medidas, tá? Como é que a gente escolhe o impacto que isso tem na sensibilidade e especificidade. Mas vamos falar primeiro do valor preditivo positivo e negativo dos testes. Então, vamos lá. Pronto. Então, gente, esses conceitos, né, eles são importantíssimos, que é com base neles que a gente raciocina clinicamente, tá? Então, vamos lá. Sensibilidade e especificidade são propriedades inerentes ao teste, tá? Ou seja, quando eu faço o estudo de validação, quando eu comparo o meu teste com o padrão ouro, ali eu faço o estudo de validação. Ali eu calculo a sensibilidade e a especificidade do teste. Então, sensibilidade e especificidade do teste vem escrito na bula do teste. Está lá. Esse aqui é um teste para dengue. A sensibilidade dele é X e a especificidade é Y. Esse aqui é um teste para Covid-19. A sensibilidade dele é tanto e a especificidade dele é tanto. E assim por diante. Isso é estabelecido no laboratório quando eu comparo o meu teste com o padrão ouro. Tá? O valor preditivo positivo e negativo, os valores preditivos, eles não são características do teste. Esse resultado, ele é muito impactado pela prevalência da doença na população. E é disso que nós vamos falar agora. Também, a sensibilidade e especificidade tem um papel, mas é um papel menor do que o da prevalência, tá? Então, quando eu falo em valor preditivo do teste, eu estou falando o seguinte, probabilidade de uma pessoa com determinado teste positivo realmente ter a doença. No livrinho de estatística, que vocês têm ele aí, do Felipe Ruiz, seria muito bom se vocês estudassem
toda essa parte de probabilidade, que começa na página 65 e vai até, pode ser até o primeiro parágrafo da página 76, que é quando ele já falou das probabilidades, falou do teorema de Bayes, da probabilidade condicional, e é essa probabilidade condicional que a gente usa quando a gente fala em valor preditivo positivo, tá? O Bayes, né? Ele era um reverendo, eu não sei era um reverendo, eu não sei de qual igreja, mas ele era um clérigo, né? Estudioso de matemática, morreu, no livro ele fala, 1761, se não me engano, e esse cara, essa descoberta dele, né, dessa função, desse teorema de Bayes, é extremamente importante, porque é o chamada probabilidade condicional. E isso, na medicina, está presente o tempo todo. Apesar de muitos médicos não fazerem a menor ideia disso. Mas está presente em todas as nossas tomadas de decisão. É esse que a gente chama de probabilidade condicional, tá? Que a gente usa quando a gente está falando de valor preditivo positivo e negativo. Então, valor preditivo positivo é a probabilidade da pessoa com um teste positivo realmente estar doente. Está vendo a diferença da questão da sensibilidade? A sensibilidade, eu estou comparando a capacidade do teste ser positivo quando a pessoa está doente. Não é isso? O teste identificar corretamente o doente. Aí, isso aí é a sensibilidade. O valor preditivo positivo é o seguinte: dado que o teste foi positivo, qual é a probabilidade da pessoa estar doente? Esse é o raciocínio que a gente faz como médico. O paciente chega com o exame que você pediu e trouxe o resultado. Está lá, o resultado é positivo. Isso quer dizer que ele está doente? Não. Existe uma probabilidade dele estar doente. Né? Então, essa probabilidade é que eu chamo de valor preditivo positivo. E essa probabilidade não depende fundamentalmente da sensibilidade e da especificidade do teste. Depende também, mas é muito impactado pela prevalência da doença na população. O valor preditivo negativo, portanto, vai ser, dado que o valor preditivo negativo foi alto, qual é a probabilidade dessa pessoa realmente não estar doente? Né? Então, quando quando eu falo de valor preditivo negativo, eu estou falando disso. Dado que o teste foi negativo, qual a probabilidade de realmente não estar doente? Então, quanto maior o valor preditivo positivo e negativo, melhor, né? Se eu tenho um teste positivo, mas eu vou ver a probabilidade dele estar realmente doente é pequena, então eu tá danado, né? Porque eu estou com um resultado dizendo que ele está doente, mas eu sei que a probabilidade dele estar doente de verdade é pequena. Ao contrário, da mesma... Oi. Isso seria como se um ponto de partida para iniciar o tratamento ou não? É como se fosse isso? Por exemplo, você está diante do teste positivo. Aí nós vamos ver, aí você tem que saber mais alguma coisa desse paciente para saber se aquilo é ou não é mesmo doença. Né? Porque aquele teste positivo não é igual doença, é só o teste positivo. Eu tenho que ter outras informações para poder me dar mais segurança de que aquele teste realmente é de um doente. Espera só um pouquinho que eu vou dar uns exemplos agora, que a gente vai tentar ver isso melhor. Tá? Bom, então, quando eu estou fazendo rastreamento, né, tipo, câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de intestino grosso e assim por diante, né? O que eu vou ter? Eu vou ter o valor preditivo positivo, que vai ser o quê? Os verdadeiramente positivos, né, a pessoa positiva que é doente, sobre o total de testes positivos. O total de testes positivos é o quê, gente? Vamos voltar aqui. Um minutinho.
Desculpa, eu tenho... Ó, aqui não, vamos voltar na planilha aqui um minutinho, só para a gente ver. Ó, vamos pegar essa planilha aqui. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui nesse teste eu tenho 480 testes que são positivos, né? Mas desses 480 testes que são positivos, eu tenho só 160 que realmente são doentes. Então, se eu calcular o valor preditivo positivo aqui, ó, não, deixa eu fazer de novo isso aqui. Valor preditivo positivo. Deixa eu aumentar essa letra aqui. Ó, valor preditivo positivo vai ser igual a 160, que são os verdadeiramente positivos, dividido pelo total de testes positivos. Ó, então, eu estou encontrando aqui ó, um valor preditivo positivo de 33%, ou seja, de todos os testes positivos, só 33 realmente estão doentes. Né? Se eu pensasse em termos de valor preditivo negativo aqui, ó, vamos ver, o valor preditivo negativo, vamos fazer assim, só para aumentar a letra aqui. Então, aqui o valor preditivo negativo, aqui VPP, GPM. O valor preditivo negativo seria igual os verdadeiramente negativos, não é isso? Dividido pelo total de testes negativos. O valor preditivo negativo seria de 92%. 92%. Tá? Então, aqui eu teria uma situação onde, para fazer a intervenção, né, eu teria uma chance grande de tratar sem necessidade. Agora, para dispensar o cara, como ele não tem, né, ele não tem a doença, eu teria uma probabilidade grande de acertar, que 92% das pessoas com teste negativo realmente não têm a doença. Tá? Então, isso aí o que é o valor preditivo positivo e negativo. Vamos voltar aqui e a gente vai ver mais isso. Então, ó, valor preditivo positivo, como é que eu calculo? Verdadeiramente positivos sobre o total de testes positivos. O que é o total de testes positivos? É os verdadeiramente positivos mais os falsos positivos. Tá? Como é que eu faço esse cálculo, então? Se eu conheço a prevalência, a sensibilidade e a especificidade, eu posso calcular o valor preditivo positivo do teste. Vamos ver aqui, ó. Qual a probabilidade de um verdadeiro positivo, o que é? Ó, a prevalência do teste multiplicado pela sensibilidade. Não é isso? Se eu falo que eu tenho 20% de pessoas doentes naquela população. Tá? Isso aqui é o quê? A prevalência. E a probabilidade do meu teste positivo, meu teste dá positivo quando a pessoa está doente, é a sensibilidade, não é? Então, prevalência vezes sensibilidade é o total de, a proporção, né? Ou a probabilidade de verdadeiros positivos. Agora vamos ver os total de positivos. O que são o total de positivos? Testes positivos. São os verdadeiramente positivos mais os falsos positivos. Quem que é o falso positivo? É alguém que não tinha doença, não é isso? E que o teste foi positivo. Ó, se eu tenho 20% de doentes na população, qual é a proporção de não doentes? Fala aí que eu só estou escutando, não estou vendo ninguém. Ó, a proporção de doentes é 20%. Qual é a proporção de não doentes? 80%. 80%, né? Então, ó, não doente é 80, é 1 menos P, né? Se o P, que é a probabilidade de doentes, é 20%,
1 menos P vai ser 80%, né? Ou 0,8, né? Bom, agora, então, isso aqui é a probabilidade de não ser doente. E qual é a probabilidade de uma pessoa que não tenha doença, ser considerada positiva? É a falha da especificidade. Então, se eu tenho uma especificidade de 90%, qual que é a probabilidade de uma pessoa não doente o teste dar positivo? Ó, a especificidade é de 90%. Com uma especificidade de 90%, qual é a probabilidade de um falso positivo? 10%. 10%. Então, por isso que aqui, ó, o que é o falso positivo? É o não doente multiplicado pela falha da especificidade. Então, 1 menos P, que é a prevalência, vezes 1 menos especificidade. Então, aqui a gente vê, ó, verdadeiramente positivos sobre o total de positivos. O que é o total de positivos? Prevalência vezes sensibilidade, que é o verdadeiramente positivo, mais o falso positivo. O que é o falso positivo? O não doente, então é o número de a probabilidade de não doentes, multiplicado pela probabilidade de um não doente dar o teste positivo. É 1 menos a especificidade. Professor, Tá? Oi. Essa parte do falso positivo ficou um pouco confusa para mim, eu não estou compreendendo. É só esse pedaço do falso positivo. Tá. Deixa eu fazer isso com um número, talvez fique mais fácil. Pode? Por favor. Então, vamos pegar aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Ups. Eu tenho aqui, ó, uma condição onde eu tenho uma sensibilidade de 90%, especificidade de 90% e a prevalência da doença é de 6%. Tá? Então, olha aqui. Qual que é a probabilidade de um teste verdadeiramente positivo? É a prevalência, que é a probabilidade de ser doente, né? Multiplicado pela probabilidade de, sendo doente, o teste dar positivo. Prevalência vezes sensibilidade. Até aqui tá ok? Hein, gente? Por mim, sim. Tá. Tô falando para você, ué. Isso agora, os outros estão de plateia. Nós dois eles estão conversando aqui. Eu já falei isso, gente. Quando alguém faz uma pergunta, falo, quem compartilha suas dúvidas é extremamente generoso. Porque quando você explicita a sua dúvida, e eu posso tentar explicar, outros que tiveram a dúvida e não explicitaram, vão receber. Então, as pessoas que perguntam na sala, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo uma imunidade de rebanho, uma imunidade coletiva de aprendizado, entendeu? Que tem gente que não gosta de perguntar. Fica com vergonha porque tá com dúvida. E a dúvida é a coisa mais importante da vida. Resposta está no mundo. O que revela a resposta é a pergunta. Então, quando alguém pergunta, você está beneficiando muita gente além de você. Então, acho que todo mundo tem que agradecer os que perguntam, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, então, é a probabilidade do verdadeiramente positivo, né? A prevalência vezes a sensibilidade. O total de positivos é o verdadeiramente positivo mais o falso positivo. Quem que é o falso positivo? É uma pessoa que não está doente. Olha, se eu tenho uma sensibilidade de uma prevalência de 6%, qual que é a probabilidade de não ser doente? Nós dois que estamos conversando, ó, o resto é tudo plateia. Fala aí para mim. 0,94, né? 0,94, 94%, que é exatamente isso aqui, ó, 1 menos 0,06. Bom, se a minha especificidade é de 90%, qual é a probabilidade de uma pessoa não doente, né, ter o resultado positivo? É nessa parte que eu fiquei um pouquinho bugada, porque se eu multiplicasse pela especificidade, né, por 0,9, então eu acharia os verdadeiros negativos. Então, é isso. 1 menos 0,9, se 90%
se 90% são verdadeira, se a especificidade é de 90%, quer dizer, daqueles não doentes, 90% vão ser classificados corretamente como não doentes. Qual que é a probabilidade de um não doente ser classificado como doente? Ah, tá. Esse é Entendi. 1 menos 0,9. Com o número, acho que às vezes fica um pouco mais fácil, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? 0,06 dividido por 0,90 dá 0,54, né? Que é prevalência vezes sensibilidade. Essa primeira parte da conta essa primeira parte aqui do denominador é a mesma conta daqui, né? Então, é 0,54, que é o verdadeiramente positivo, mais os falsos positivos. Qual que vai ser o falso positivo? A probabilidade vai ser, ó, os 94% de não doentes, que tem uma probabilidade de 10% de ser classificado como doente. Então, quando eu somo tudo aqui, ó, deu esse valor, 0,148. Então, aqui são os verdadeiramente positivos e aqui é a probabilidade, né, de verdadeiramente positivos sobre a probabilidade total de ser positivo, que são os verdadeiramente positivos mais os falsos positivos. Então, ó, 0,054 dividido por 0,148. Isso dá o quê? 36%. É o valor preditivo positivo. Ou seja, de cada 100 testes positivos, nessa população com uma prevalência de 6%, um teste que tem sensibilidade e especificidade de 90%, o valor preditivo desse teste, o valor preditivo positivo, ou seja, de 100 testes de 100 testes positivos, somente 36 são realmente doentes. 64, aí se eu arredondar, né, 64 dos 100 são falsos positivos. Entendeu? Então, assim, o valor preditivo do dia a dia, na hora que você pega o resultado na mão do paciente, você não está pensando mais em sensibilidade e especificidade. Isso aí você já sabia quando você pediu o teste. Sensibilidade e especificidade você já sabia quando pediu o teste. Agora você recebeu o resultado. Esse resultado você tem que pensar em termos de valores preditivos. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer essa conta se eu não tenho todos esses valores? Às vezes a gente não tem. É por isso que a gente tem que saber mais informação das pessoas, né? Então você vai ser o seguinte, vamos pensar que a gente tivesse... Ô, gente, eu não estou vendo o nome. Quem é que está falando comigo? Porque aqui está pequenininho, eu não vejo o nome. Quem é? Está aqui, a Thaís. Thaís Salles Pereira. Thaís, olha aqui. Você está lá, chegou o paciente com um teste positivo de citosomose. Aí você vai pensar, bom, de onde é que isso é? Aí ele vai falar, olha, na verdade, eu saí daqui do Brasil quando eu era muito pequeno, vivi minha vida inteira na Suécia e estou voltando aqui agora pela primeira vez ao Brasil. Aí você pensa, mas como é que esse sujeito arrumou uma citosomose? Se ele acabou de chegar no Brasil, não pôs o pé na água, né? Pô, esses anos meu aqui, sei não, hein? Agora, você pega um outro cara que chegou com o mesmo teste, então ele diz, eu sou de Montes Claros, onde que eu nasci? Eu nasci ali em Brasília de Minas. Ele falou, opa, Brasília de Minas, área endêmica de citosomose, né? Citosomose lá você pega até de olhar pro córrego. Não, esse cara aqui, ele vem então de uma população com uma alta prevalência de citosomose, esse segundo sujeito, né? Aí você, opa, se a prevalência é alta, tá, então a minha possibilidade de realmente ser um doente é maior, né? Então, quando a gente fala desse valor preditivo positivo, como é que eu vou lidar com isso? É quando se reúne mais informações para o paciente, para você ter ideia de qual é a prevalência na população de onde aquele paciente vem.
Por quê? Nós vamos ver daqui a um pouquinho o efeito que a prevalência tem nisso, né? A sensibilidade e especificidade também tem, mas o da prevalência é muito forte. Você vai ver que a gente tem que levar isso em conta. Por exemplo, uma pessoa com febre, dor de cabeça, exantema, em fevereiro, em Betim. A probabilidade desses 3 sinais e sintomas serem dengue em fevereiro é uma, tá? Bem mais alta do que esses mesmos 3 sintomas em setembro. Porque em fevereiro você está na época de uma alta prevalência de dengue. Muita gente está tendo dengue. É a época de transmissão maior. É a época com mais umidade, mais chuva, mais calor, que favorece a procriação do vetor. Quando você chega em setembro, já tem menos chuva, está mais frio, né? Então, aqueles mesmos 3 sinais em setembro tem um valor preditivo positivo muito mais baixo. Por quê? Porque a prevalência é pequena. Tá? Então, mesmo mantendo a mesma sensibilidade e a mesma especificidade, a variação da prevalência faz variar o valor preditivo positivo e negativo. Deu para entender, Thaís? Ô, Henrique. Entendi sim, obrigada. De nada, diga. Deixa eu ver se eu entendi. Dos 100 testes realizados, apenas 36 pessoas vão ser verdadeiramente positivas. Elas vão ter a doença. Os outros 64 vão ser falsos positivos? Isso mesmo. É isso? Então eu entendi. Obrigado, viu? Isso também deixa claro para a gente uma situação que não adianta sair pedindo exame sem nenhuma noção de quem é o paciente, sem informações sobre o paciente. Porque, dependendo se é uma doença pouco frequente, né, eu tenho uma grande chance de ter muito falso positivo. Né? Quando começou a epidemia de AIDS, teve, entre as muitas histerias que aconteceu, início da década de 80, né, foi o tal de ter que fazer, quando apareceram os primeiros testes de ELISA, né, de fazer teste para tudo. Teste para poder entrar no emprego, teste de AIDS para poder ver se você podia frequentar o clube, teste de AIDS para fazer matrícula na escola e assim por diante. O que iria acontecer se saísse fazendo isso, gente? Eu não tenho os dados mais daquela época, depois eu acho que eu devo ter alguma aula antiga aí. Com a sensibilidade e especificidade da época e com a prevalência que era muito pequena, era uma coisa assim, de cada 100 testes, 98 eram falsos positivos. De cada 100 testes positivos, 98 seriam falsos positivos. Agora, imagine se você sai fazendo teste de HIV indiscriminadamente em todo mundo. E de um jeito que de cada 100 testes positivos, 98 são falsos positivos. Né? Isso ia criar um problema enorme e não ia ter que contribuir para nada. Então, ao pedir um exame, a pedir um teste, há de se ter noção dessas coisas, para poder saber o quanto que você vai poder se beneficiar ou não com aquela informação. Tá? Então, vamos seguir aqui. Isso, gente, Oi, pode falar. Não, pode falar, relaxa. Tá, então, e isso é o dia a dia do médico. Né? A gente vai tentar na anamnese, no exame clínico, nos exames complementares, tentar juntar todas aquelas informações que o paciente traz para a gente, né? Fazer uma hipótese diagnóstica, pedir um exame complementar para ver se comprova ou não aquela sua hipótese diagnóstica. Então, você tem que ter um raciocínio encadeado e fundamentado no conhecimento médico e científico. Porque não é um negócio, faz todos os exames e volta aqui. Né? Aí você está dando o tiro de cartucheira para ver se pega alguma coisa. Né? Então, você tem que ter um critério para isso, para você conseguir interpretar o que vai chegar. Né?
você conseguir interpretar o que vai chegar para você. Se você não tem hipótese, é muito difícil você interpretar. Se você não colheu uma boa história clínica, é muito difícil você interpretar os resultados. Se você não pôs a mão do paciente, não tocou, não apalpou, não ouviu, porque o ouvir, gente, o paciente não chega lá e sai contando tudo que você quer, não. Ilusão sua. Primeiro você tem que mostrar que ele pode confiar no você. Primeiro você tem que mostrar que está interessado nele. Tem coisas que, as dúvidas deles, que ele tem medo, que ele tem vergonha, ele não vai sair contando para você. A não ser que você consiga estabelecer uma relação médico-paciente que ele se sinta confiante para contar tudo. Então, tem médico que você chega assim, ele, antes de mais nada, ele te pede um tanto de exame e fala e volta tal dia. Né? Então, não conversou com você, não sabe qual é a sua queixa, não sabe por que você está lá, mas já te pediu um tanto de exame. Não costuma ser a melhor maneira. Ó, vamos ver aqui agora o valor preditivo negativo. Então, gente, ó, se eu tenho um valor preditivo positivo alto, significa que a probabilidade daquela pessoa que tem o teste positivo ser realmente doente é muito alta. Se eu tenho um valor preditivo positivo baixo, significa que a probabilidade daquela pessoa com o teste positivo realmente estar doente é a probabilidade baixa. Tá? Quando eu estou preocupado com o tratamento, eu estou mais focado no valor preditivo positivo. O valor preditivo negativo também é muito importante, né? Porque se eu tenho um teste negativo numa condição onde o valor preditivo negativo é alto, eu fico muito tranquilo em mandar o cara para casa. Mas se eu tenho um teste positivo numa situação onde o valor preditivo negativo é baixo, aí eu vou me preocupar muito em mandar esse paciente para casa. Principalmente se eu não tiver condição de acompanhá-lo de perto nos próximos dias, né? Então vamos ver lá, o valor preditivo negativo vai ser verdadeiramente negativos sobre o total de negativos. O que é o total de negativos? Os verdadeiramente negativos, mesmo que estava aqui em cima, mais os falsos negativos. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Então, ó, verdadeiramente negativo é o não doente, então 1 menos a prevalência. Se a prevalência era de 6%, qual que é a proporção de não doentes? 94%, né? Então vai ser a proporção de não doentes multiplicado pela especificidade. A especificidade não é a probabilidade do teste dar negativo quando a pessoa não está doente? Então, o verdadeiramente negativo é esse, não doente que o teste deu negativo. Né? Então, aqui eu estou calculando a probabilidade de verdadeiramente negativo. 1 menos a prevalência multiplicado pela especificidade. O que vai ser o total de positivos? Total de negativos. Vai ser os verdadeiramente negativos, né? Que é a mesma fração daqui de cima, né? A mesma, 1 menos P vezes especificidade, aqui 1 menos P vezes especificidade. Este valor e este valor aqui são o mesmo. E, além dos verdadeiramente negativos, tem os falsos negativos, né? Quem que são os falsos negativos? São aqueles que não têm, que têm a doença, né? Os falsos negativos. São aqueles que têm a doença, então, qual que é a proporção, a probabilidade de ter a doença? É a prevalência, não é? A proporção de doentes é a prevalência. Então, vai ser proporção de doentes multiplicado por 1 menos a sensibilidade. Se a minha sensibilidade era de 90%, qual é a probabilidade de uma pessoa doente ter o teste negativo? Prevalência vezes 10%. Não, prevalência não, agora estou falando de sensibilidade. Ó, 1 menos a sensibilidade, né? Qual que é? Se a minha sensibilidade era de 90%, qual é a probabilidade de uma pessoa doente ter teste negativo? 10%. 10%. Aqui é 1 menos a sensibilidade. Então, aqui agora, ó, é o doente cujo teste deu negativo. Então, o doente, a proporção de doentes, multiplicado por 1 menos a sensibilidade. Tá? Vamos pôr o número aqui, ó.
aquele mesmo dados do outro, só que agora para calcular o valor preditivo negativo. Então vai ser 1 menos a prevalência, né, que eu quero um não doente, não é isso? 1 menos 0,06 multiplicado pela especificidade. Essa aqui é a probabilidade de de teste verdadeiramente negativo. 1 menos a prevalência, então os não doentes, multiplicado pela especificidade. Tá? O denominador vai ser os verdadeiramente negativos mais os falsos negativos. O que vão ser os falsos negativos? São aqueles doentes, então está aqui a prevalência, multiplicado pela falha da sensibilidade, 1 menos 0,9. Então vai estar aqui, ó. Esse aqui, a parte de cima deu 0,846. O denominador, o mesmo valor de cima, mais o 0,94, né? Peraí, 0,94? Não, aqui era 0,6. Ó, isso aqui tá errado, gente. Esse número aqui tá errado, tá? Não é... Aqui era 0,6, não é 0,94. Depois eu vou corrigir isso aqui. Tá? Isso aqui tá certo, mas esse número aqui tá errado. Então, isso aqui vai dar... vai dar 99% de valor preditivo negativo. Deu um alto valor de preditivo negativo. Tá? Então, isso quer dizer, um teste negativo tem uma alta probabilidade de realmente a pessoa não ter a doença. Tá? O que nós conseguimos ver aqui? Ver se aqui o número está certo. O que nós conseguimos ver aqui? Ó? No valor preditivo positivo, o que é mais importante no valor preditivo positivo? A sensibilidade ou a especificidade, gente? Especificidade. A especificidade, né? Por quê? Esse e esse aqui são iguais, né? O que vai fazer a diferença é isso aqui. Então, quanto maior for a especificidade, menor vai ser o valor que vai multiplicar esse outro, não é? Que vai somar. Então, imagina, se a especificidade fosse 100%, qual que seria o valor preditivo positivo? Se fosse 100%, quanto é que daria essa conta aqui? 100% é 1, né, gente? Dá 0. 1 menos 1 é Dá quanto? 1 sobre 1. Hein? Vai dar 1 sobre 1, porque essa Não. multiplicação dá 0. Aqui dá 0, né? Então, 0 vezes qualquer número dá o quê? 0 multiplicado por qualquer número é 0, não é? Então, como é que seria o valor preditivo positivo? Esse sobre esse. Aí daria 100% de valor preditivo positivo. Gente, vamos ver se todo mundo entendeu. Ó. Então, professor, quanto maior a especificidade, maior o valor preditivo positivo? Sim. Quem mais mantida a prevalência, quem realmente faz aumentar o valor preditivo positivo é a especificidade. Porque quanto maior for a especificidade, né, menor vai ser. A especificidade varia de 0 até 99,9999, não é? Então, 1 menos a especificidade. Se a especificidade fosse de 100%, esse parênteses daria 0. 0 multiplicado por coisa é igual a 0. 0 somado a alguma coisa não acrescenta nada, não é? Então, aqui seria P vezes sensibilidade dividido por P vezes sensibilidade. Então, daria 100% de valor preditivo positivo. Então, quanto maior a especificidade, maior será o valor preditivo positivo. Ok? Mantida a prevalência, né? E no valor preditivo negativo, quem que é mais importante? Sensibilidade ou especificidade? Sensibilidade. Sensibilidade. Quanto mais sensível,
maior vai ser o valor preditivo negativo. Gente, porque se ele é muito específico, quer dizer, eu vou ter poucos falsos positivos, não é isso? Se ele é altamente específico, eu vou ter poucos negativos sendo classificados como positivo, né? E se ele é muito sensível, eu vou ter poucos doentes classificados como não doentes, né? Então, eu vou ter poucos falsos negativos. Então, a sensibilidade, a especificidade é a que mais contribui para o valor preditivo. A especificidade é que mais contribui para o valor preditivo positivo e a sensibilidade é que mais contribui para o valor preditivo negativo. Claro que a grande influência, a maior de todos, é a da prevalência. Numa mesma prevalência, o teste mais sensível vai aumentar o valor preditivo positivo, negativo, desculpa. O teste mais sensível vai aumentar o valor preditivo negativo. E o teste mais específico vai aumentar o valor preditivo positivo. Depois eu vou consertar aqueles números aí. Agora vamos ver a influência da prevalência. Gente, olha aqui. Ali a gente estava fazendo isso, né? Deixa eu ver. Tinha ali, não falei a prevalência não, né? Ó, nós fizemos cálculos aqui de diabetes, né? Com a prevalência de 6%, tá? Agora vamos ver se a gente fizesse esses mesmos cálculos numa prevalência de 16%. Ok? 16%. A prevalência de 6%. Isso é mais ou menos significa o seguinte, ó. Se eu pegar na população geral, hoje é um pouquinho maior que isso, mas na população geral, a gente tem uma prevalência de diabetes em torno de 6% no Brasil, tá? No Brasil. Agora, se eu pegar um parente de primeiro grau, né? Se eu pegar pessoas que têm um parente de primeiro grau que é diabético, essa prevalência sobe para 16%, tá? Se eu, então, usar um teste com a mesma sensibilidade e especificidade, mas só que agora, com a prevalência de 16% e não de 6%, vamos ver o que acontece com o valor preditivo positivo. Ó, valor preditivo positivo, né? Vai ser a prevalência vezes a sensibilidade, dividido pela prevalência vezes a sensibilidade, mais os falsos positivos, né? Os não doentes, que vai ser 1 menos 0,16, que é a prevalência, multiplicado por 1 menos 90, que 90 aqui é a especificidade. Não é isso? Vamos ver aqui o que daria. Se mantida a mesma sensibilidade e especificidade do outro, do lado. Se a prevalência fosse de 16%, o valor preditivo positivo passaria para 63,2%. Então, eu tinha uma prevalência de 6%, com o mesmo teste, o valor preditivo positivo foi de 33%, foi lá, não lembro mais. 36%, né? Com uma prevalência de 16%, isso vai para 63,2%. Então, a medida, mantida a sensibilidade e a especificidade. À medida que eu aumento a prevalência, eu aumento o valor preditivo positivo. Vamos fazer agora a mesma coisa do valor preditivo negativo. Tá? Lá nós vimos que o valor preditivo negativo foi de 90 e tantos por cento, né? Vamos ver agora com uma prevalência de 16%. Sensibilidade e especificidade continuaram as mesmas, tá? Então aqui, ó, vai ser o não doente vezes a especificidade, aqui, que é o verdadeiramente negativo, né? Aqui é a mesma coisa, verdadeiramente negativo, mais o falso positivo, né? É o falso negativo, né? Que é o doente que dá negativo. Então, é o doente 1 menos a sensibilidade. Então, se aumentando a prevalência, caiu de 98, veio para 99 lá, veio para 91% o valor preditivo negativo. Tá? Então,
Quanto maior a prevalência, maior o valor preditivo positivo. Quanto maior a prevalência, mantida a mesma sensibilidade e especificidade, menor o valor preditivo negativo. Bom, não vamos ver isso agora não, vou voltar aqui um pouquinho para trás, ver se tem uma tabela. Olha aqui, essa tabelinha aqui. Ó, eu tenho uma variação do valor preditivo de um teste com sensibilidade e especificidade de 90%. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tenho uma prevalência de 1%, prevalência baixa, né? O meu valor preditivo positivo é de 8,3% e o meu valor preditivo negativo de 9,9%, quase 100%. À medida que a minha prevalência cresce, mantidos a sensibilidade e especificidade é 90%. À medida que a prevalência cresce, qual vai ser o valor preditivo positivo? Então, aqui, ó, se com uma prevalência de 10%, o meu valor preditivo positivo é de 50% e o negativo de 98,8%. Se a prevalência for de 50%, o meu valor preditivo positivo é de 90% e o negativo de 90% também. Se vai crescendo mais o valor, a prevalência, vai aumentando o valor preditivo positivo e vai caindo o valor preditivo negativo. Tá? Então, quando eu digo para vocês, olha, em janeiro, fevereiro, os 3 sintomas, febre, dor de cabeça e exantema, tem o valor preditivo desses 3 sintomas para dengue é muito mais alto do que os mesmos 3 sintomas em setembro, porque em setembro a prevalência da doença na população é muito mais baixa, né? É muito mais baixa. Então, aqueles mesmos sinais e sintomas que eu posso, né, até calcular a sensibilidade e especificidade deles, em termos de valor preditivo positivo, eles vão cair muito quando a prevalência é muito baixa e vão crescer quando a prevalência é muito alta, né? Então, se você está lá, o povo vive falando, né, que algum parente seu já deve ter falado, você vai vai ser daqueles médicos que vai dizer que tudo é virose, né? Vai. Porque quando você está num período de uma circulação de um vírus específico, a doença que mais vai aparecer é aquela que está circulando mais, né? Então, aqueles sinais de respiratórios, de febre e tal, eles vão corresponder àquela doença que está acontecendo mesmo. E não é porque os médicos são doidos e ficam chutando, não, é porque quando a prevalência é alta, aqueles sinais e sintomas têm um valor preditivo positivo mais alto. Quando a prevalência é mais baixa, aqueles mesmos sinais têm um valor preditivo positivo mais baixo. Isso, gente, vai impactar uma série de coisas. Isso, às vezes, é para o bem e é para o mal, né? Por exemplo, é sabido que a incidência, né, a prevalência de doença cardiovascular, de infarto, é muito maior em homens do que mulheres, né? Isso já levou e leva ainda a o infarto em mulher ser subdiagnosticado. Por quê? Partindo do princípio que é verdadeiro que mulher tem uma incidência menor de infarto, né? Mas isso não quer dizer que toda mulher com sintoma de infarto não é infarto. Eu tenho uma amiga que ela teve que brigar com o médico para ele interná-la. Ela estava tendo um infarto. Era tudo errado com ela, né? Ela não fumava, ela não bebia, ela tinha uma alimentação super saudável, fazia atividade física regular, ela tinha tudo para não ser infartada. E ela chegou no hospital aqui de Belo Horizonte e foi no mesmo dia, que um professor da UFMG, foi meu professor,
no namoro ambulatório, virou um amigo depois, né? Ao longo da vida virou um amigo. Ele teve um infarto muito, muito grande, assim, né? Que danificou uma parte grande do miocárdio. Ele teve uma situação muito grave, né? No mesmo dia que esse professor, que era super conhecido e reconhecido na Faculdade de Medicina, estava internado no hospital, ela chegou no mesmo hospital e foi falar com um plantonista que era um conhecido dela, um médico que ela conhecia, colega dela, de formação, né? Falou, olha, eu estou tendo infarto. E o médico falou, não, você não pode estar tendo infarto, eu te conheço, você não fuma, você não bebe, você faz atividade física, você tem uma alimentação super saudável, você não está tendo infarto. E insistiu que não era infarto. Mas, não, isso aqui é outra coisa, isso aí que você está sentindo não é infarto. Ela teve que brigar com ele para ele resolver interná-la para ela não ter. E aí, sim, verificaram que ela estava tendo um infarto. Aí tem dois problemas, né? As probabilidades não são para ser tratadas cegamente, né? Falar que as mulheres têm menos infarto do que os homens não equivale a dizer que as mulheres não têm infarto. Então tem que ouvir o paciente, seja ele quem for. Tem um outro problema, o problema da proximidade, né? Uma pessoa que a gente conhece, a gente gosta, a gente nega que ela tem problema, né? Não, ela não vai ter infarto. Que é isso? Como é que você vai ter um infarto? Eu te conheço esses anos todos, você é tão saudável, você não pode ter infarto. Esse é outro problema, quando você tem uma proximidade muito grande com o paciente. Por isso que a gente fala que médico não deve tratar pessoas muito próximas. É arriscado, você perde a objetividade. Pai que trata filho, trata mãe, eu não recomendo. Eu não recomendo. Bom, então tem isso também, tá? Então, nessa situação, a gente pode, perdendo a objetividade, deixar de fazer o diagnóstico, né? E ela chegou nesse momento, então, foram três coisas. Esse infarto muito grave desse professor, que fazia qualquer pessoa que não está chegando morrendo, não teve infarto, né? Infarto é aquela coisa que nós vimos lá, que destruiu o coração do sujeito. Depois, ela era mulher, saudável, não fumante, ativa, fisicamente ativa e com alimentação também muito adequada. Então, também não podia ter infarto. Conclusão, ela tinha infarto mesmo. Depois foram ver, ela tinha era uma questão genética, né? Hereditária, que inclusive depois várias pessoas da família testaram e verificaram que tinham também. E eu esqueci o que é exatamente, tem muito tempo isso. Mas o que acontecia? Ela tinha uma pequena fibrilação intermitente no coração, e essa pequena fibrilação levava à formação de trombos, pequenos trombos que poderiam eventualmente obstruir uma coronária, e foi o que aconteceu com ela, né? Então ela foi um infarto pequeno, sem muita repercussão, tratou, descobriu o que era, passou a tomar o medicamento para evitar essas microfibrilações, e os irmãos e outros parentes dela também fizeram o mesmo teste e verificaram que tinham também aquele problema, era um problema hereditário. E passou, então, a tratar. Então, o raciocínio com as probabilidades, né, são para ser feito como probabilidade, não como certeza. É você medir, usar toda a informação que você tem para poder chegar à conclusão, ter a melhor conduta com o seu paciente, né? Eu não posso sair tratando o exame, eu trato o paciente, eu não trato exame. Então, se o exame deu positivo, eu tenho que me armar com outras informações para tentar ver qual que é o valor preditivo daquele resultado, daquele paciente que está na minha frente, né? Eu tenho que saber mais da história dele, o que ele faz, qual a profissão, onde é que ele trabalha, se ele viajou, tal. Isso tudo faz parte. Mais um caso. Alguns anos atrás, morreu uma criança, né, com um problema que ninguém descobriu o que era, foi piorando, e ninguém descobria. No final, chegou à conclusão que era malária. Malária. Bom, malária em Belo Horizonte, obviamente, não é comum.
né? Mas essa criança era filha de um professor da UFMG também, que tinha ido fazer um trabalho na África, a família foi junto, depois ele voltou. E num lugar onde não tem malária, os médicos não sabem tratar malária nem desconfiar de malária. Só aqueles que já trabalharam com isso, ou fizeram, né, trabalharam com doenças tropicais, que vão pensar em malária. Então ninguém pensou em malária. Ele evoluiu com febre, depois com confusão mental. Quando descobriram que era uma malária falcíparo, ele já estava na forma cerebral, já tinha chegado no sistema nervoso central, e aí o tratamento não teve jeito, morreu a criança. Morreu de falta de diagnóstico. O que não é incomum quando você tem uma doença que não é frequente no local. Quem é que, médico de Belo Horizonte, já viu malária? Pouquíssimo. Eu vi malária porque eu trabalhei na Sucam há muito tempo. Eu trabalhei em Rondônia, né? Nós tínhamos um projeto lá do Ministério da Saúde, então eu ia muito para Rondônia, eu vi muita malária. Mas um médico que formou na minha turma, provavelmente nunca viu malária, porque não tem, né? E assim como uma série de outras doenças. Muita gente, agora menos, mas já morreram algumas pessoas aqui em Belo Horizonte, e ainda morrem, por febre maculosa brasileira, porque é uma doença que ela acontece com alguma frequência aqui, mas ela não é muito conhecida. Agora está mais conhecida, aconteceu vários casos, alguns surtos, né, que matam. Então, aquele paciente com febre recorrente, um cara que não pensar em malária, ele não vai saber. E tem um outro problema. Antigamente, no tempo que vocês ainda não estavam fazendo curso de medicina, ou nem tinham nascido, a gente fazia muito exame de sangue, contagem de célula, ela feita manualmente, né? Você tinha uma placa onde você colocava o sangue, ia para o microscópio e você ia contando as hemácias, contando mesmo. Você tinha divisões assim naquela placa e você ia contando quantas hemácias você enxergou dentro de cada quadradinho daquele. Depois você fazia uma conta lá para ver qual que era, como é que estava a contagem de glóbulos vermelhos daquele paciente, né? Bom, o plasmódio é visível na lâmina. Você vê o plasmódio na célula. Aí você faz diagnóstico de malária. Quando passou a fazer quase todos esses exames hoje são automatizados, né? Você coloca o sangue na máquina, a máquina te dá o hemograma completo, a contagem de hemácias, de glóbulos brancos, de tudo, né? Então ninguém olha o sangue mais. Então isso também aconteceu em década de 80 também. Um pessoal que foi pescar ali no Rio de São Francisco, voltaram com um quadro febril, pensou-se que era malária, né? Ou melhor, pensou-se que era febre amarela, Pensou-se que era febre amarela, um desses caras morreu. Eu trabalhava no programa de febre amarela, e naquela época, e hoje ainda é assim, né? Se morre um caso suspeito de febre amarela, o que a gente fazia? A gente coletava um fragmento do fígado, onde tem a maior concentração de vírus, e isso era mandado para o Instituto Evandro Chagas, em Belém, que era a referência para diagnóstico de febre amarela, né? Então, eu fui no cemitério, no velório, para coletar um pedaço do fígado desse cara que a suspeita era febre amarela. Mas, no final das contas, foi malária. Foi mais um caso de malária que morreu em Belo Horizonte por falta de diagnóstico. Porque as pessoas não viram malária. Vocês, se tudo correr bem, vocês vão passar a vida inteira sem ver um caso de malária, né? Então, é preciso juntar todas as informações. O paciente viajou. Quando a gente pergunta se o paciente viajou, não é que a gente quer saber da vida dele, ou se a gente quer ser simpático, quer escutar uma história de viagem. A gente quer saber por onde ele andou, quais as exposições que ele teve. É por isso que a gente tem que perguntar se ele viajou ou não viajou. Onde ele foi, quanto tempo ficou. Quando é que começou esse sintoma? Foi durante a viagem? Foi depois que você chegou? Então, assim, todas essas informações, junto com os resultados dos testes, nos ajudam a fazer o diagnóstico, né? Porque a gente vai tendo uma ideia de qual é as prevalências que aquele paciente específico que está na sua frente esteve exposto. Se ele
está com febre intermitente e esteve em Manaus ou esteve em Rondônia nos últimos meses, opa, pode ser a malária, entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Então, a gente tem que juntar os dados dos exames com as informações sobre o paciente para poder chegar a um resultado, a um diagnóstico mais preciso, né? Os testes ajudam muito, mas eles não conseguem definir por si só, na grande maioria das vezes, o diagnóstico. Eu tenho que ter aquilo e mais um bocado de informação que eu obtenho com anamnese, com observação, com conversa com familiares, com exame físico bem feito, que me ajuda, então, junto com outros exames, de outros testes, chegar a um resultado e poder oferecer para o paciente aquilo que ele precisa. Que é o nosso objetivo é esse, né? É pegar aquele paciente e tratar. Gente, e aí, como estamos? Não, já são 5 horas. Dúvidas? Por enquanto. Não, professor. Hein? Professor, eu tinha uma dúvida, mas é do exercício do livro. Me fala qual que eu já olho e amanhã eu começo a aula com isso, pode ser? Tá. Você falou que o exercício do capítulo 5, qual o exercício? 4, né? Isso, número 4. Capítulo 5, exercício 4. Aí amanhã eu já começamos por aí, tá bom? Gente, deu para entender mais ou menos essa história de valor preditivo, positivo e negativo? Deu sim, Deu, professor. prof. Esse silêncio me perturba. Deu ou não deu? Deu sim. Tá bom. Gente, agora, ó, precisa pegar o livro e ler. Senão não fica não, hein? Tem jeito não, tem que ir lá. Se eu tirar aqui o compartilhamento, né? Quando eu falo livro, é esse aqui, todo mundo tá vendo, né? Esse livro tá lá, vocês têm um link para ele, que tá ali naquele... Esse livro, por que eu pus o xerox dele? Porque esse livro, a última edição dele é de 83, foi uma edição gratuita do Ministério da Saúde, nunca mais foi editado. E é um livro muito bom, pequenininho, simples, direto ao ponto. Gente, então ficamos por aqui. Por favor, dê uma olhada. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o ponto de corte. E na semana que vem, mais 2 semanas, a gente zera essa primeira unidade, tá? Tá ok, gente? E tragam as dúvidas para a gente ter tempo de tirar, tá bom? Beleza. Gente, até amanhã, então. Foi um prazer. Muito obrigado. Professor, Até amanhã. Obrigada, Henrique. Até amanhã. Até amanhã. Pode falar quem ia falar. eu te mandei uma mensagem lá no Canvas. Depois você pode dar uma olhada, por favor? Posso sim, demais da conta. Ok, Agora eu obrigada. vou correr para minha fisioterapia e daqui a pouco eu volto. Tá bom, gente? Até amanhã, então. Tchau, professor. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Deixa eu parar aqui a gravação para poder fechar. Parou, tá baixando? Ué. Continua gravando.